Centro Integrado de Estudos e Pesquisas do Homem, CIEPH Escola Catarinense de Terapias Naturais Santa Clara curso de especialização profissional em acupuntura. A acupuntura é o tratamento da obesidade, uma abordagem da auriculoterapia da Escola Waneli Chan. Silvana Maria Peretti. Santo Amaro da Imperatriz 2005. Silvana Maria Peretti. A acupuntura é o tratamento da obesidade, uma abordagem da auriculoterapia da Escola Waneli Chan. Monografia apresentada ao Centro Integrado de Estudos e Pesquisas do Homem, CIEPH, junto à Escola Catarinense de Terapias Naturais Santa Clara, como pré-requisito para obtenção do grau de pós-graduação, a nível de especialização de acupuntura, sob orientação do professor Marcelo Oliva. Santo Amaro da Imperatriz 2005. Epígrafe. A doença é a cristalização problemática de um padrão. Por meio dela, o paciente é forçado a passar por esse padrão ao qual reside e que não aceita conscientemente. A vivência consciente de um padrão é um ritual. Um acontecimento patológico é, consequentemente, um ritual inconsciente, ou seja, que mergulhou na sombra. O primeiro passo em direção à cura é ir buscar esse ritual na consciência. Uma ajuda substancial para isso é fazer aquilo que o sintoma de qualquer maneira nos força a fazer, mas conscientemente de livre e espontânea vontade. No exemplo da obesidade, trata-se de petiscar conscientemente. À medida que se incorpora desperta e atentamente todos os doces e guloseimas, surge um sentimento em relação ao prazer implícito. Isso poderia resultar em um ritual de petiscar divertido e prazeroso. O importante é não permitir que surja nenhum sentimento de culpa. O sentimento de culpa vem do polo alopático e, neste caso, somente poderia prejudicar. Agradecimentos. Expresso meus agradecimentos a todos que ajudaram a realizar este trabalho, o qual exigiu curso de aprimoramento na área de auriculoterapia. Agradecimentos muito especiais ao meu esposo, Neilis Schneider, o qual sempre esteve apoiando-me em todos os momentos desta jornada. Agradeço aos meus pais e familiares pela sempre pronta acolhida. Agradeço à minha colega Amanda Braz de Souza pela força. Agradeço ao professor Marcelo Oliva, diretor-presidente do CIEPH, e ao coordenador de estágio e orientador Cris Marcelo Artiero da Silva, que com seus conhecimentos forneceram os estímulos e as orientações necessárias para a elaboração deste trabalho. Mensagem: quando um médico cura mais doentes, isto não significa que ele é melhor médico, mas sim que Deus escolheu ele mais vezes. Paracelso. O primeiro passo para ser um bom médico, ou terapeuta curador, é saber que não é ele que cura ou salva vidas. Ele apenas auxilia a natureza em sua manifestação fenomênica. Não podemos esquecer, jamais, que o primeiro princípio de Hipócrates é primum non nocere, ou seja, em primeiro lugar não prejudicar. Sumário epígrafe 2 agradecimentos 3 mensagem 4 resumo 6 dados de identificação 7 1 introdução 8 2 história e filosofia da medicina tradicional chinesa e acupuntura 10 3 tratando a obesidade 12 3.1 questões sobre a obesidade 12 3.2 causas e origens 12 4 desenvolvimento do tema, a auriculoterapia é o tratamento da obesidade 14 5 a auriculoterapia da escola Waneli Chuan 16 6 o efeito da manipulação correta das sementes 18/7 Análise do tratamento de auriculoterapia da escola Waneli Chan na obesidade 19/8 A direção do estímulo 22/9 Tratamentos realizados 23/10 Orientações dadas ao paciente 25/11 Resultados 26/12 A obesidade e sua relação 28/13 Classificação dos pacientes 29/13.1 Grupo número 1 29/13.2 Grupo número 2 29/13.3 Grupo número 3 29/13.4 Grupo número 4 30/14 Tratamento de 15 obesos com auriculoterapia pelo método da escola Waneli Chuan 31/15 Citações 32/16 Conclusão 33 Referências bibliográficas 35 Anexos 36 Resumo
A elaboração deste trabalho tem por objetivo demonstrar o tratamento da obesidade através da auriculoterapia, a qual é um sistema independente dentro da acupuntura, e o uso dela não se restringe apenas ao tratamento das enfermidades através dos pontos auriculares. Este microsistema também tem se desenvolvido em relação ao diagnóstico em muitas patologias. Através da auriculoterapia podemos tratar cerca de 200 enfermidades, tanto funcional quanto estrutural. O pavilhão auricular é considerado uma parte muito importante do corpo humano, por constituir um microsistema, capaz de funcionar como um receptor de sinais de alta especificidade, podendo refletir todas as mudanças fisiopatológicas dos órgãos e vísceras, dos 4 membros, do tronco, dos tecidos, dos órgãos dos sentidos, enfim, de todo o organismo. Quando se produz um estado patológico em qualquer parte do corpo humano, este é refletido na orelha com reações positivas de caracteres e localidades diferentes, específicos a cada enfermidade em particular, e deixando relações muito estreitas entre os locais reativos e as partes do organismo implicadas na patologia. No tratamento diagnóstico através do pavilhão auricular não só são utilizados os pontos da face anterior da orelha, como vários novos pontos da face posterior da orelha. A auriculoterapia tem construído sua teoria própria, por ter na atualidade métodos independentes para o diagnóstico e tratamento de enfermidades, como neste caso o tratamento da obesidade. Dados de identificação. A acupuntura é o tratamento da obesidade utilizando a auriculoterapia da Escola Wan Lishan. Área de conhecimento: medicina tradicional chinesa, acupuntura e auriculoterapia, Escola Wan Lishan. Palavras-chave: acupuntura, auriculoterapia, medicina tradicional chinesa. Do pesquisador, aluna, Silvana Maria Peretti. Curso e turma: especialização em acupuntura, turma abril/diagonal 2002. Telefone e e-mail da aluna. Telefone 047 3026 6415, celular 047 9119 5836, e-mail smapereti@erro.com.br. Introdução. Muitas das técnicas das terapias holísticas nasceram da observação de pequenas estruturas, em especial as relacionadas com os órgãos dos sentidos, pois nelas estão representadas todas as estruturas do corpo. Podemos observar isto na auriculoterapia, técnica que consiste no tratamento e avaliação através de pontos localizados na orelha. Existem vários estilos de auriculoterapia, chamados por alguns de auriculoacupuntura ou auriculomedicina. As escolas de maior destaque são a francesa e a chinesa. A técnica de maior repercussão é seguramente a desenvolvida pela professora Wan Lishan, médica tradicional chinesa e alopática que durante mais de 35 anos desenvolveu um sistema de tratamento que associa os conhecimentos da medicina tradicional chinesa e da medicina moderna, criando assim um sistema com capacidade de avaliação superior a qualquer outro tipo de tratamento auricular. O sucesso do seu método é tão grande, que a professora Wan Lishan tornou-se referência na China e no mundo. No Brasil, esta escola está muito bem representada pelo Dr. Ernesto G. Garcia, através do Instituto Pro Salus Vitalis, São Paulo SP, o qual ministra cursos básicos em auriculoterapia, entre outros. Este trabalho segue os fundamentos da escola de auriculoterapia da professora Wan Lishan. E esta inclui os fundamentos da acupuntura sistêmica, relacionando igualmente os fundamentos da medicina moderna. A auriculoterapia Wan Lishan difere das outras na localização de pontos, na existência de novos pontos, na técnica de estímulo, usa-se 2 sementes por ponto, e principalmente na sua capacidade de diagnosticar através de sinais e detalhes existentes no pavilhão, descobertos através de muitas pesquisas, experimentos e observações. Equilíbrio é sinônimo de acupuntura. Pelo menos é este o caminho que ela vem traçando ao longo de mais de 5.000 anos de evolução, sendo tratada como parte da medicina tradicional chinesa. Entretanto, a auriculoterapia existe há mais de 400 anos. Os chineses já consideravam a orelha não como um simples apêndice do corpo, mas sim como uma conexão com todo o sistema energético humano.
O princípio básico energético da auriculoterapia é o mesmo da acupuntura, é a exploração das energias vitais do corpo, é a força que movimenta o ser vivo, que faz existir a vida, que circulam nos meridianos, que são uma rede de minúsculos canais onde circulam as energias vital humana, divididas em 12 meridianos principais, 8 extras e várias ramificações menores conectando os órgãos vitais internos com todas as partes internas e externas. Os meridianos afloram na superfície da pele que assim possui milhares de pontos de acupuntura, locais que concentram mais energias e onde podemos modificar o estado energético do meridiano ou do órgão, sendo que na auriculoterapia estas conexões se dão no pavilhão auricular. Para compreendermos melhor este microsistema que é o pavilhão auricular, devemos compreender como a medicina tradicional chinesa, em particular a acupuntura, opera e um pouco de sua história no Brasil e no mundo. 2. História e filosofia da medicina tradicional chinesa e acupuntura. No Brasil, bem como no resto do Ocidente, a acupuntura, esta terapia recente, sendo trazida pelos chineses no início do século XX, somente na década de 80, foi reconhecida como medicina vibracional, assim como a homeopatia. Atualmente, a acupuntura é bastante difundida e o tratamento tem sido uma importante alternativa para aqueles que não encontram diagnósticos na medicina tradicional, a alopática, ou mesmo para a prevenção de doenças e como terapia. A medicina tradicional chinesa, em MTC, é oriunda de observação, dedicação e a experiência acumulada sobre a interação entre o ser humano e seu estado de saúde com as mudanças da natureza. Os antigos sábios formularam a teoria de harmonia do universo e postulavam o equilíbrio entre a natureza e o homem. É a teoria de Yin e Yang, onde sempre há um equilíbrio de forças naturais complementares, dia e noite, sol e lua, água e fogo, montanha e planície, plantas e flores e pedras e areias, calor e frio, homem e mulher, trabalho e repouso, tensão e relaxamento, emoção e rigidez etc. A acupuntura baseia-se em 4 teorias de MTC, a teoria Yin e Yang, já descrita anteriormente, a teoria dos Zhangfu, órgãos vísceras, a teoria dos 5 elementos ou movimentos e a teoria dos meridianos. O conhecimento das teorias fundamentais de MTC é essencial para a compreensão do tratamento auricular. É através do conhecimento da teoria Yin e Yang que se pode detectar se o tratamento deve ou não incluir sangria, etc. A teoria Zhangfu favorece o tratamento dos órgãos e vísceras acoplados. Se um paciente estiver com disfunção pulmonar, liberar o intestino grosso auxiliará no tratamento. Se um paciente estiver com problemas digestivos, o tratamento do baço auxiliará na restauração do funcionamento do estômago. Portanto, é fundamental saber quais são os órgãos e vísceras que estão interligados para que o tratamento auricular possa ser eficaz. Ao pensarmos nos 5 elementos, o conhecimento dos mesmos auxilia na apreensão do problema do paciente. Caso uma pessoa de idade tenha seu pavilhão auricular excessivamente vermelho, ou mesmo cor púrpura, o terapeuta deverá reconhecer que essa pessoa possui excesso de calor ou estagnação do elemento fogo no organismo. Sendo o coração, o órgão do elemento fogo, seria prudente encaminhar o paciente a um cardiologista para exames de rotina, antes de qualquer terapia auricular. Caso um paciente ainda jovem possua manchas sinis nas orelhas ou no corpo, o elemento metal está em desequilíbrio e os pontos referentes ao pulmão e intestino grosso deverão ser tratados para alcançar o equilíbrio almejado. A acupuntura hoje está muito desenvolvida, até com a utilização de equipamentos eletrônicos. Devido à sua grande eficácia, a acupuntura propagou-se em vários países, entre eles a Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, URSS, Japão, Coreia e França. 3. Tratando a obesidade. Para efetivar este trabalho realizei a técnica da auriculoterapia, para diminuir peso, ou seja, tratamos a obesidade. A obesidade tornou-se um tema universal e um dos problemas de mais difícil solução da medicina moderna. Enquanto a ingestão insuficiente de alimentos provoca a morte por subnutrição de milhares de pessoas nos países subdesenvolvidos, nos países industrializados ou em desenvolvimento, outras tantas pessoas comem demais,
praticando pouco ou nenhum exercício, correndo o risco de morrerem precocemente por enfermidades provocadas direta ou indiretamente pela obesidade. 3.1 Questões sobre a obesidade. Estudos realizados na Alemanha constataram que, quando o excesso de peso de uma pessoa ultrapassa 10%, o seu período de vida é reduzido em 18% e quando esse excesso supera os 30%, o tempo de vida diminui drasticamente para 50%. É preciso ressaltar que nem todo excesso de peso é sinal de obesidade, assim, deve-se distinguir a corpulência, aumento de peso devido a um grande desenvolvimento de músculos e do esqueleto, e o edema, excesso de peso pela acumulação anormal de água nos espaços intercelulares. A obesidade consiste então em um incremento do depósito de gordura, que se traduz pelo excesso de peso. A obesidade é o resultado de um balanço positivo de energia. Não há como acumular energia no corpo, se não ocorrer uma ingestão excessiva de nutrientes ricos em energia, gorduras e proteínas, que suprem em excesso o gasto do organismo humano. A obesidade é o protótipo da nutrição inadequada na vida moderna. Recentemente foram realizadas pesquisas em diversos países da Europa e da América, onde ficou demonstrado claramente que quase metade das mulheres e 1/3 dos homens são obesos. 3.2 Causas e origens. A causa imediata da obesidade é a ingestão excessiva de energia, ainda que sobre este fato incidam múltiplas causas endógenas, genéticas, endócrinas, neurológicas e metabólicas, e exógenas, psicológicas, sociais e culturais. Há tempo se fala em uma tendência hereditária, de uma disposição natural do indivíduo como a primeira causa da obesidade. Até o presente momento não se comprovou o fator genético, como causa predominante nos males da obesidade. As glândulas endócrinas têm sido culpadas, com excessiva frequência, como responsáveis pela obesidade, enquanto só tem uma parte na culpa da má distribuição e organização da gordura corporal. A obesidade pode acompanhar certos problemas endócrinos, mas a maioria dos obesos não apresentam transtornos endócrinos que justifiquem seu excesso de peso. Certa habilidade para se desprender do excesso de energia ingerido acima de suas necessidades constituiria o único mecanismo capaz de explicar como alguns comilões permanecem magros, enquanto problemas em lidar com esse excesso sacrificam pessoas gordas que dizem comer pouco. O metabolismo básico do obeso apenas difere do que apresenta o sujeito não obeso. Para qualquer pessoa comer é um prazer. Para outras, a comida pode converter-se num refúgio para compensação. A obesidade pode provocar estresse emocional, que conduz o indivíduo a comer em excesso. Igualmente, pode surgir como defesa ou única fonte substitutiva de prazer em situações intoleráveis da vida. Nesse caso, se fala de uma polifagia compensadora de ideias sociais, profissionais ou sexuais não alcançados. Um bom exemplo é o da obesidade de certas donas de casa que, realizando seus afazeres, não encontram uma satisfação que as reconfortem plenamente. Apesar de tudo, a obesidade não é uma doença propriamente dita, mas sim uma causa de muitas. Entre as doenças mais comuns causadas pela obesidade estão arteriosclerose, envelhecimento precoce, celulite, infarto do miocárdio, hipertensão arterial, distúrbios de ordem emocional, etc. 4. Desenvolvimento do tema: a auriculoterapia é o tratamento da obesidade. Em linguagem da medicina energética, as energias vitais circulam em todo o corpo, do fio de cabelo até a unha do pé mínimo. Logo, quando estimulamos os pontos no microsistema auricular, estamos alterando as energias desses lugares, o que promove os desbloqueios, promove melhor circulação de energia, sangue e nutrientes, melhorando o desempenho dos órgãos nas suas funções física, emocional e a disposição física e emocional geral. Um dos métodos naturais para emagrecimento é a auriculoterapia, a acupuntura, que não prevê o uso de medicamento e é de eficácia comprovada. A auriculoterapia atua procurando restabelecer o equilíbrio perfeito das correntes elétricas do organismo. Como a acupuntura auricular, ou auriculoterapia, é um ramo da acupuntura sistêmica, que se utiliza do pavilhão auricular, ou simplesmente orelha,
para análise e tratamento das mais diversas enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais. O seu uso e difusão em nosso meio é bem recente. É uma técnica natural, eficaz nos resultados e indicada para os mais diferentes problemas do corpo e da mente humana. No que se refere às contraindicações, é quase nula. As aplicações auriculares são feitas com pequenas agulhas ou sementes de implante que são fixadas na orelha em pontos específicos, onde permanecerão por alguns dias. Às vezes são necessárias várias aplicações para se obter um resultado eficaz. Orienta-se em torno de 6 a 10 sessões. Em alguns casos, 2 ou 3 sessões já amenizam o problema. Em si, a acupuntura auricular é uma técnica completa. Porém, sempre que associada a outras técnicas produzirá melhores resultados. A acupuntura, assim como a auriculoterapia, tradicionalmente, não visa curar a doença, mas equilibrar as energias da pessoa para que ela tenha uma vida mais saudável. A auriculoterapia pode ser empregada amplamente. Seu efeito é rápido na maioria dos casos. Dentre os tratamentos que podem ser realizados pela auriculoterapia, destaca-se bons resultados nos casos de obesidade e vícios, especialmente do fumo e do álcool. As sessões de acupuntura auricular podem ser realizadas a cada 2 semanas, exceto em casos mais agudos. Na medida em que se observa a melhora do quadro apresentado, esse tempo poderá ser aumentado para 3 e por fim para 4 semanas, até que se constate a melhora total do quadro apresentado. O que está chamando muita atenção é a quantidade de pessoas com excesso de peso nos consultórios dos acupunturistas. Parece que a técnica chinesa é a nova esperança de quem está em guerra com a balança. Segundo os especialistas, a maioria das pessoas que pede socorro às técnicas chinesas já passou por várias dietas sem conseguir emagrecer. O emagrecimento com auriculoterapia não é nenhum milagre. Além das sessões semanais, o tratamento inclui dieta, a qual o próprio paciente vai estar consciente de sua necessidade. Muitos utilizaram chás diuréticos, atividade física e relaxamento. A medicina chinesa indica uma alimentação farta em cereais, legumes e verduras e pobre em enlatados, gorduras, carnes e produtos industrializados. Também aconselham a não misturar proteínas e carboidratos na mesma refeição. O objetivo é facilitar ao máximo o processo digestivo, desintoxicar o organismo e aumentar a eliminação. Além disso, orientou-se aos pacientes que comam porções moderadas. Também recomendo que, se possível, não ultrapassem o limite de 800 calorias diárias para emagrecer mais rápido. No fundo, a proposta da acupuntura para emagrecer é modificar certos hábitos de vida e alimentação. Tudo isso para regular o organismo. 5. A auriculoterapia da escola Waneli Chuan. A existência dos fluxos de energia e sua influência sobre o corpo é o lado da acupuntura que a ciência ainda não conseguiu explicar. Mas há outros aspectos em que a medicina oriental e ocidental já concordam. Os pesquisadores confirmaram, por exemplo, que a maioria dos 365 pontos clássicos da acupuntura está localizada em áreas do corpo muito ricas em fibras nervosas, e destas o pavilhão auricular é um local imensamente inervado pelo sistema nervoso. A auriculoterapia vem se desenvolvendo ao longo destes 35 anos, da auriculoterapia tradicional à nova auriculoterapia mais moderna da escola Wanli Shan. Em busca do equilíbrio, das doenças e disfunções, inclusive a obesidade, estas se manifestam quando há algum desequilíbrio entre os princípios Y e N e Yang. O desaparecimento dos mal-estares ou doenças, portanto, está diretamente ligado à redistribuição dessas energias pelo organismo. É o que se pretende com a colocação de sementes em certos pontos do pavilhão auricular, escolhidos de acordo com o efeito desejado, neste nosso trabalho para o tratamento da obesidade. A auriculoterapia tem 2 estratégias básicas para auxiliar na perda de peso. O método de tratamento mais tradicional consiste em considerar a obesidade como uma consequência de maus hábitos alimentares, podendo ser comparado ao tabagismo. Desta forma utilizaremos a auriculoterapia. O tratamento de obesidade pela auriculopuntura consiste em implantar sementes auriculares convencionais, presas com fita adesiva específica,
que são trocadas semanalmente, o ideal é serem trocadas a cada 7 dias. Utilizaremos o tratamento da acupressão, que consiste na aplicação de pequenas sementes, chamadas de colza fixas por fita adesiva no pavilhão auricular. Este método utiliza um conjunto de pontos do pavilhão auricular, escolhidos criteriosamente, de acordo com as necessidades terapêuticas do paciente. O tratamento consiste na aplicação de sementes em pontos específicos da orelha, de acordo com as necessidades individuais. Após essa terapia, o paciente irá para casa com a incumbência de manipular estas sementes de maneira adequada, conforme transcrição da manipulação correta de cada ponto. Esse tratamento foi realizado 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com a evolução da terapia e com a disponibilidade de cada paciente. Assim, todo paciente foi orientado para rever completamente seu estilo de vida, seus hábitos alimentares, a retomada à prática de exercícios físicos. A técnica chinesa é uma grande aliada de quem precisa perder peso. Basta se acostumar à manipulação correta das sementes e esperar para ver os quilinhos indo embora. 6. O efeito da manipulação correta das sementes. Quando manipuladas, as sementes, de maneira correta, após fixas no pavilhão auricular, estas geram um impulso elétrico conduzido pelo sistema nervoso periférico até o cérebro. Esse estímulo atravessa uma região chamada formação reticular, no tronco cerebral, depois passa pelo mesencéfalo e finalmente se distribui por várias áreas do cérebro. Atinge principalmente o hipocampo, centro ligado à memória, e o hipotálamo, região que controla o sistema nervoso central e o sistema hormonal. Os impulsos criados pelas sementes provocam reações distintas no sistema nervoso, de acordo com a sua intensidade. Mais fortes, estimulam as fibras nervosas do tipo delta, que favorecem a liberação de potentes substâncias analgésicas fabricadas pelo próprio organismo, como a endorfina e a encefalina. Mais suaves, atingem as fibras do tipo delta-C e áreas cerebrais que reagem estimulando o ritmo de trabalho de vários órgãos. Um maior benefício associado à perda de peso é melhorar a saúde do corpo inteiro. A acupuntura não trata só do sintoma, mas do todo. Ernesto Garcia. Quando o organismo está em harmonia, não guarda substâncias indesejáveis, assegura o médico Wu Kwang, do Centro de Acupuntura e Terapias Alternativas, de São Paulo. 7. Análise do tratamento de auriculoterapia da Escola Waneli Chan na obesidade. A auriculoterapia tem construído sua teoria própria, por ter na atualidade métodos independentes para o diagnóstico e tratamento, sendo que ela segue características próprias como 01. Por ser um microsistema, não precisa necessariamente do uso de agulhas, isso facilita sua aceitação e execução. 02. Combina as teorias da medicina tradicional chinesa com as teorias da medicina moderna, usando desta última, matérias importantes como a anatomia, fisiopatologia, genética e imunológica. 03. Os pontos auriculares funcionam como uma memória do histórico patológico. Através destes, nos fornece o desenvolvimento cronológico das enfermidades e a preparação para processos patológicos que ainda não se manifestaram clinicamente. 04. O diagnóstico da auriculoterapia tem valor semiológico tão importante quanto o diagnóstico através do pulso e da observação da língua na medicina tradicional chinesa. 05. Na auriculoterapia da escola Wanli Chan, ela tem a descrição de novos pontos, sulcos, zonas, linhas e canais, chegando a 160 pontos na face ventral e 31 na face dorsal do pavilhão auricular. 06. Ela utiliza os pontos auriculares para o diagnóstico e tratamento. 07. Classifica os pontos auriculares de acordo com os sistemas em 6 grandes grupos, e de acordo com as suas funções em 46 grupos. 08. Ela dá grande importância ao uso dos pontos do dorso da orelha tanto para o tratamento como para o diagnóstico. 09. Funciona como um sistema independente com métodos próprios para o tratamento e o diagnóstico e não simplesmente como uma técnica terapêutica. O Dr. Ernesto G. Garcia demonstra em seu livro Auriculoterapia 1,
Como o pavilhão auricular está vinculado com o sistema de canais e colaterais, elabora sobre a relação do Zhangfu com a orelha. Portanto, a teoria dos meridianos auxilia na compreensão dos canais energéticos que percorrem o corpo, que circundam e que estão em comunicação direta com o pavilhão auricular. Não se deve, considerando essas relações, usar auriculoterapia ou acupuntura auricular sem o conhecimento das teorias de MTC. Neste trabalho, não vamos aplicar unicamente o método auriculoterapia, aliada à acupuntura, como forma de tratamento da obesidade, pois para a medicina chinesa deve haver uma combinação destas, sendo que este tratamento deverá ser apoiado por dieta, ingesta adequada de nutrientes para cada organismo, aliada à realização de atividade física. A auriculoterapia Wanlishan difere das outras na localização de pontos, na existência de novos pontos, na técnica de estímulo, usa-se 2 sementes por ponto, e principalmente na sua capacidade de diagnosticar através de sinais e detalhes existentes no pavilhão, descobertos através de muitas pesquisas, experimentos e observações. Baseada nos princípios desta escola, a primeira consulta foi centralizada no diagnóstico, já que este é a base primordial para o restante do tratamento. Nesta primeira etapa foram feitas perguntas e preenchido um questionário, padrão da instituição CIEPH Centro Integrado de Estudos Naturais para o Homem, conforme anexo 1, onde foram analisados os hábitos como a nutrição, hidratação, eliminações, a oxigenação, o sono e repouso, humor, preocupações, queixa principal e problemas físicos como dores corporais, órgãos de sentidos, audição, visão, tato e paladar, a compleição física e a língua. Às vezes basta observar as feições de alguém para obter boas pistas dos motivos que levam ao excesso de peso. No TU2 foi feita uma análise criteriosa do aspecto geral da orelha, alterações da cor, manchas, pontos de escamação, pontos de erupção, dilatação dos vasos, pontos com oleosidade, pontos sensíveis. Avaliou-se também como diagnóstico dos órgãos internos, da circulação do sangue, Shui, e do Qi, energia essencial, a qual circula em todos os meridianos do corpo, da gravidade da obesidade e da existência e características de dores, inspecionando cuidadosamente o tamanho, textura, cor e forma do pavilhão auricular, bem como de suas regiões como o lóbulo, a raiz da hélice, os pontos de ansiedade e neurastenia, etc. Na primeira sessão do tratamento, o paciente foi orientado sobre os fundamentos da auriculoterapia. Nesta primeira sessão, o paciente recebeu o tratamento deitado ou sentado. Nas aplicações da auriculoterapia, seguisse as normas de biossegurança, isto é, antes de qualquer procedimento com o paciente lavar as mãos com detergente e secá-las com papel toalha. Antes de iniciar a aplicação das sementes, o pavilhão auricular foi inspecionado, feita uma pequena massagem após uma asepsia com álcool a 70%, embebido em algodão, e o orifício da orelha foi protegido com algodão seco. Após aplicado as 2 sementes, mesmo ponto, com esparadrapo cor da pele ou fita micropore, orientado em cada colocação do ponto qual a maneira correta de manipular o ponto, conforme a descrição da direção do estímulo. Conforme a escola Wanlishan, foi aplicado o método de tratamento na colocação de sementes, que é um método simples, e por suas vantagens operacionais, a escolha da semente foi a espécie colza por ser esférica, de superfície lisa, de forma arredondada que quando colocada no pavilhão realiza pressão sobre os pontos auriculares, para melhor estímulo e seguindo a anatomia e fisiologia da inervação do pavilhão auricular, dependendo do objetivo a ser alcançado. Este método é relativamente novo, vem se desenvolvendo na China há aproximadamente 30 anos. Foi baseado e desenvolvido a partir das experiências obtidas com a agulha filiforme ao uso da agulha intradérmica no pavilhão auricular. Constitui um método mais sensível que os anteriores, já que é mais bem aceito pelos pacientes, por ser menos traumático e doloroso. Entre as vantagens que este método oferece, estão a de ser muito mais simples e mais barato, além de, com ele pode-se tratar um grande número de enfermidades da mesma forma que com os métodos anteriores, facilitando o tratamento em pessoas da terceira idade e de constituição física débil.
É muito adequado no tratamento pediátrico, garantindo ou facilitando que o paciente não tenha que voltar diariamente à consulta. 8. A direção do estímulo. A direção em que a semente é colocada e que se realiza a sua pressão, depende da configuração e distribuição dos pontos auriculares no pavilhão. Os pontos auriculares mais importantes estão distribuídos em relação direta com a trajetória dos nervos. Por exemplo, os pontos relacionados com o aparelho digestivo estão diretamente vinculados, em sua localização, com um ramo do nervo vago. Por isso, ao tratar os pontos como a boca, estômago, esôfago, cárdia, duodeno, intestino delgado, apêndice, intestino grosso, etc., deve-se direcionar as sementes para a raiz da hélix. Desta maneira o resultado terapêutico será muito melhor. Os pontos localizados em depressões e cavidades ou em regiões onde a resistência elétrica do pavilhão é baixa, são sumamente sensíveis: coração, pulmão, endócrino, intestino grosso, útero, colo do útero, clavícula, dedos cotovelo, ponto da alergia, etc., e devem ser pressionados em direção à parte mais profunda da cavidade onde se localizam, geralmente para baixo. O ciclo de tratamento foi de 7 em 7 dias, sendo um dia para descanso da orelha, e após recolocando as sementes, na outra orelha, quando do tratamento da obesidade esta evoluiu favoravelmente, os pontos escolhidos foram recolocados. Todos os dias o paciente deveria estimular as sementes, sendo de 5 a 8 vezes dia, sendo de 15 a 30 segundos cada ponto, e de acordo com a manipulação correta do estímulo em cada ponto. 9. Tratamentos realizados. Neste tratamento com auriculoterapia, para tratar a obesidade foram utilizados os seguintes pontos auriculares, que a partir de agora designarei somente pela primeira letra, conforme esquema abaixo. 01 boca, B, 02 estômago, E. 03 baço pâncreas, BP. 04 fígado, F. 05 vesícula biliar, VB. 06 intestino grosso, IG. 07 fome, fome. 08 ansiedade, ansiedade. 09 sêmen, sêmen. 10 rim, R. 11 bexiga, BX. 12 pulmão, P. Para este tratamento de obesidade foram utilizados 12 pontos auriculares. Os pontos mais utilizados foram boca, estômago, ansiedade e fome, com um índice de 36,36%. Sendo que em todos os casos foram utilizados os pontos ansiedade, fome e boca. Cada um com sua função específica. O ponto boca é um ponto do grupo de pontos fortalecedores como ponto hipoglicemiante, e este ponto fome diminui o apetite, é ponto específico, o ponto ansiedade que é um ponto específico e acalma a mente. Na hora de escolher os pontos e aplicar as duas sementes, considerei cada informação a respeito do que o paciente relatou e da inspeção no pavilhão auricular. Assim o número de sementes variou em cada sessão, pois numa sessão o ponto correspondente do fígado não estava trabalhando bem, então foi fixadas as sementes nestes locais, onde o paciente e a orelha estava solicitando, através de uma alteração no pavilhão auricular, já descrita anteriormente. Foram dadas orientações específicas para o paciente para os cuidados com o tratamento através da auriculoterapia, quando este estava realizando as sessões. 10 orientações dadas ao paciente. 01. Deve-se evitar molhar os esparadrapos, uma vez colocados na orelha, ao serem umedecidos, a força do estímulo diminui. Além disso, podem ser criadas condições propícias para as infecções cutâneas. 02. Podem ocorrer reação alérgica ao esparadrapo, que se manifesta com papulas na zona, prurido, edemas e eritema. Em tais casos, pode-se mudar o tipo de esparadrapo, trocando pela micropore. 03. Quando for secar o pavilhão auricular, não esfregar a toalha sobre os pontos colocados, secá-la levemente. 04. Orientados que se houver dor ao colocar a cabeça sobre o travesseiro, ou ao atender ao telefone, procurar não utilizar a orelha escolhida no tratamento. 05. Depois de realizado o método de colocação das sementes, o passo mais importante é o autoestímulo praticado pela própria pessoa, paciente.
O estímulo deve ser realizado com manipulações de pressão sobre a área onde está colocado o esparadrapo e o micropore com a semente. Este estímulo específico em cada ponto, deve-se evitar friccionar ou esfregar, fatos estes que podem mover as sementes ou produzir lesões na pele. 06. Se houver infecção ou irritabilidade, o paciente pode auto-retirar as sementes. 11 Resultados. Verificando o contexto geral dos pacientes com obesidade, constatou-se que o baço pâncreas não funcionava adequadamente. Este é um ponto de tonificação geral, laxante e fortalecedor do sangue, tonifica o que e elimina a distensão, nutre o sangue, Shui, BP, e fixou-se semente no baço pâncreas BP, e seu acoplado estômago, e, bem como a abertura do baço pâncreas que é a boca B, esta também regula o que elimina a distensão, é um ponto hipoglicemiante. Também por serem pontos fortalecedores do baço pâncreas e da sua função, sendo que no baço pâncreas na orelha esquerda, somente, o estômago e a boca bilateral, este ponto também é laxante já que auxiliava o G. Utilizado ponto EF, em alguns pacientes, pois estes acalmam a acidez. No caso da obesidade, o pulmão não faz uma de suas importantes funções, que é a dispersão suave do qi. Desta forma foi utilizado este ponto P, pois é um ponto ativador da circulação sanguínea, regula o qi e elimina a distensão, igualmente o F, e é tonificante e fortalecedor do sangue. Da medicina tradicional chinesa, sabemos que o qi e o shui, sangue, andam juntos. Outra característica do pulmão é por ser um ponto diurético e laxante, já que seu acoplado na medicina tradicional chinesa é o Ig. Na obesidade, o rim não consegue fazer sua função específica, que é de aquecer, então fixou-se sementes no rim, R, e seu acoplado à bexiga, BX, que na auriculoterapia são pontos de tonificação geral, tonificantes do sangue e fortalecedores. Fortalece o yang do rim e nutre sua essência, já que este estava com sua função, yang, debilitada. OR regula a função endócrina, sendo que estes são pontos diuréticos, drena os líquidos corporais, e também o R regula a atividade neurovegetativa. A BX dispersa o calor e elimina a umidade, favorece a diurese e tonifica o IR. E o intestino grosso invariavelmente estava em deficiência, este foi utilizado, pois é um ponto laxante, drena o intestino, elimina calor dos vísceras, elimina o vento. O ponto sêmen, pois é um ponto sedante, acalma a mente e controla as emoções. No caso da obesidade, às vezes faz-se necessário para atenuar a ação de outros pontos, como no caso da ansiedade, sendo que o ponto sêmen também é ponto de abertura do pavilhão auricular e regula a atividade neurovegetativa. O ponto F também foi selecionado, pois estes regulam a atividade endócrina, drena o FAVB. Controla o qi e ativa a circulação de sangue, fortalece o baço e harmoniza o estômago. E o ponto VB favorece a digestão, sempre usado associado ao F. O ponto fome, pois ele controla o apetite, o ponto ansiedade acalma a mente. 12 A obesidade e sua relação. A maior parte dos casos de obesidade tem relação com uma hipofunção de BP, responsável pela subida do puro, além de manter vasos e órgãos fixos. Seu acoplado, que é o estômago, encarrega-se da descida do menos puros. Relacionada à literatura, pode-se amarrar a obesidade como compulsão do fígado ou da vesícula biliar em pacientes com características de madeira, através da lei dos 5 movimentos, aliando-se a uma deficiência de rim. Mas neste caso, outros componentes psíquicos como ansiedade e depressão são bastante significativos. Em muitos casos, a obesidade pode estar relacionada com casos de angústia, relacionando o aumento de peso a uma deficiência de qi do pulmão, isto porque não podemos e não devemos nos esquecer que seu acoplado é intestino grosso. Pulmão, por sua vez, distribui e faz descer a energia, além de circular líquidos, fazendo com que não haja um estacionamento de umidade. Metal é carnoso e seco, pois quando é fundido expulsa de si a água. Mas uma vez que isto não aconteça, teremos mucosidade.
Os pontos, quando estimulados, reequilibram a função de transformação e transporte do baço, e controlam o sem-mente. Isto melhora a fome, que usualmente não é necessidade de comida mas uma compensação emocional. Nesses casos, o paciente só estará definitivamente livre da fome, depois de um ou mais ciclos de tratamento. 13. Classificação dos pacientes. Os pacientes foram clássicos em 4 grupos, pois, quando os mesmos apresentassem as mesmas características eram enquadrados no grupo específico. 13.1 Grupo número 1 Pacientes obesos comiam muitas gorduras, doces, e pratos de sabor forte. De acordo com a medicina tradicional chinesa, o picante se transforma em fogo e hiperatividade. Daí vem a constipação, CID. Apresentaram distribuição homogênea de gordura, músculos fortes e tensos, língua vermelha, saburra amarela viscosa. Auriculoterapia, BP baço pâncreas, E estômago, F fome, P pulmão, SNV sistema nervoso vegetativo. 13.2 Grupo número 2 Este grupo apresentava acúmulo de muco e umidade. Estes pacientes com vida e dieta inadequadas, que acabam lesando o BP e E. Nestes pacientes os líquidos são retidos, transformam-se em muco e umidade, e se acumulam nos tecidos adiposos. Estes pacientes apresentavam corpo flácido. Eles tinham sonolência, cansaço, flacidez, quando menstruam. Esta é escassa ou amenorreia, ou impotência nos homens. Apresentaram língua pálida e denteada. Auriculoterapia, BP, SJ São João, endócrino, sêmen, adrenal alternando a orelha ao esquema alternativo, sêmen, SNV, BP, E, endócrino, ovário, cérebro, fome. 13.3 Grupo número 3 Estes apresentaram obstrução nos canais por estagnação de sangue, SHUI, isto devido muitas vezes ao estresse e à vida sedentária. Lembrando que o Qi, energia é essencial, o sangue, SHUI, e a umidade obstruem os canais. Os músculos aparentemente não estavam nem fortes nem fracos. Sentiam dor no peito e nos hipocôndrios, náuseas, vertigem e às vezes palpitações. Apresentaram língua com pontos arroxeados, saburra branca e fina. Auriculoterapia, P pulmão, C coração, F fígado, subcórtex, sêmen. 13.4 Grupo número 4. Este grupo apresentava obesidade congênita, tinham história de obesidade, desde pequenas, apresentavam cabeça grande, face redonda, depósito de gordura na barriga e cintura. Apresentavam palpitações, respiração curta, hiperfagia e a língua pálida, saburra amarela e fina. Auriculoterapia, BP, E, fome, P, SNV. 14 Tratamento de 15 obesos com auriculoterapia pelo método da escola Wanelli Chuan. Foram selecionados vários pontos do pavilhão auricular e tratados alternadamente nas orelhas. Em cada sessão mudavam-se os pontos e a orelha, ora direita, ora esquerda. O paciente participou do processo como um todo, sendo que após a colocação das sementes no pavilhão auricular, lhe era orientado qual a maneira correta de manipular cada ponto, e a manipulação deveria ocorrer 5 a 8 vezes por dia, sendo que no sétimo dia, o paciente deveria deixar a orelha em descanso, para no oitavo dia, retornar ao ambulatório para trocar as sementes. Nos momentos de fome, ou antes das refeições, os pacientes deviam pressionar as sementes, cada ponto com o estímulo apropriado. As sessões ocorriam a cada 8 dias, completando no mínimo 4 sessões para cada paciente. Sendo que havia pacientes que o número de sessões ultrapassou esta média. Somente uma paciente abandonou o tratamento, logo na segunda sessão, referindo que a técnica de estimular as sementes era enjoativa. Os resultados mostraram que 14 pacientes tiveram resposta excelente. 0 caso sem resposta desistente. Assim, a eficiência do método é de 93,33%, conforme anexo 2. Quanto maior o peso inicial do paciente, os resultados eram melhores. Quanto mais persistente era o paciente nas sessões, os resultados se tornavam melhores. 15 citações. Faça a escolha certa.
As dicas do especialista Júlia Ramos Avelar, do Instituto Manlishan, de Santos, para selecionar o seu acupunturista de confiança. 1. Você tem todo o direito de perguntar ao especialista qual é a formação dele. O bom profissional responderá sem problemas. 2. Informe-se se o especialista possui registro do conselho de classe. Você pode pedir referências. 3. Aceitar as indicações de pessoas conhecidas ajuda a encontrar bons profissionais. 4. Fuja de quem se considera habilitado a praticar acupuntura depois de fazer um curso rápido de fim de semana. É risco na certa. 5. Observe as condições de higiene do consultório. Confira se os lençóis da cama estão limpos e ou são descartáveis, se as agulhas são personalizadas, isto é, se cada cliente tem o seu tubo de ensaio, estojo, identificado. Não aceite agulhas de uso comum. A decisão é sua. Mas lembre-se de que, para perder peso com a auriculoterapia, você vai precisar cultivar a disciplina para cumprir as recomendações do terapeuta, ter um pouquinho de paciência para esperar os resultados. Aliás, essas são condições fundamentais para qualquer dieta dar certo. 16. Conclusão. Este trabalho teve como objetivo tratar, divulgar, comprovar e demonstrar que através do método de auriculoterapia, da escola Wan Lishuan, que os resultados têm eficiência e eficácia, pois com este tratamento há um entrosamento e participação efetiva do paciente, onde ele é mola propulsora do tratamento, sendo que seu desprendimento para o alcance dos resultados é muito satisfatório. A auriculoterapia não é um procedimento emagrecedor em sua essência, isto é, a acupuntura não é uma técnica que queima calorias. Durante uma sessão de acupuntura perdemos uma quantidade muito pequena de calorias para acreditarmos que a acupuntura por si vai emagrecer nosso corpo. Agora, quando falamos dos efeitos produzidos pela auriculoterapia, podemos olhar para ela como uma terapia que nos auxilia muito dentro de um processo de emagrecimento que inclua uma dieta específica e o devido acompanhamento terapêutico. A auriculoterapia é conhecida por quitar a ansiedade e promover o equilíbrio das funções orgânicas. Se pensarmos que a obesidade é fruto de um desequilíbrio energético e a auriculoterapia atua corrigindo esses desequilíbrios, podemos utilizar as sementes pensando em acelerar, ou consolidar, uma vez que estamos atuando na raiz do problema, o processo de emagrecimento, acrescentando a ele um suporte de tranquilidade e evitando que o paciente recorra a medicamentos ansiolíticos durante o tratamento para emagrecer, além de atuar na saúde global do paciente. Na maioria das vezes os pacientes notam que após o início das sessões com auriculoterapia a dieta transcorreu de maneira mais eficiente e tranquila, e isso se deve ao fato de que a auriculoterapia trata, não somente um problema, mas seus efeitos se estendem no indivíduo como um todo. Posso concluir que a auriculoterapia, apesar de não ser uma técnica que promova diretamente a queima de calorias, pode ser de extremo valor, quando queremos não somente uma solução milagrosa e rápida, mas pensamos em corrigir o desequilíbrio em sua raiz. Daí, quando fizermos uma dieta com acompanhamento da acupuntura, aliada à auriculoterapia, não estaremos dando apenas uma emagrecida rápida, mas estaremos procurando manter sob controle os desequilíbrios que causam a obesidade em nosso corpo. Devemos olhar a relação auriculoterapia x obesidade desta maneira, sempre lembrando que cada indivíduo tem características próprias e que, sendo assim, se o seu amigo perdeu tantos quilos em tanto tempo, com o auxílio da acupuntura, não devemos esperar que ocorra exatamente o mesmo conosco e mais, devemos desconfiar de profissionais que prometem emagrecimento com acupuntura. Com a popularização da acupuntura e da medicina chinesa surgiram vários tratamentos que propõem a acupuntura como via para o emagrecimento rápido, alguns inclusive com um tom miraculoso, o que naturalmente gera dúvidas e desconfiança no público. Existem muitos casos de pacientes que procuram um acupunturista por um motivo que não é o de emagrecer, uma dor no ombro, por exemplo, e que coincidentemente estão fazendo dieta. Na maioria das vezes esses pacientes notam que após o início das sessões com auriculoterapia e acupuntura a dieta transcorreu de maneira mais eficiente e tranquila, e isso se deve ao fato de que a acupuntura trata, não somente um problema,
mas seus efeitos se estendem no indivíduo como um todo. Comer bem, ter autodisciplina e manter uma atividade física frequente são, de acordo com a médica Maria Rita Natália Castro, regras essenciais para a pessoa estar bem consigo mesma e com sua própria natureza. Isso tudo pode ser percebido ao olharmos no espelho. A beleza exterior também depende da beleza interior. Se a pessoa não estiver emocionalmente equilibrada, não terá harmonia, afirma a médica, cujas especialidades incluem a homeopatia e a acupuntura. Também podemos deduzir que problemas estéticos como obesidade, celulite, manchas na pele e acne, por exemplo, têm causas que variam de hábitos alimentares incorretos a desequilíbrios emocionais. Tudo tem lógica no organismo. Maria Rita Natália Castro, num tratamento de obesidade, por exemplo, alia aos benefícios da acupuntura os da homeopatia. O obeso costuma ter uma ansiedade incontrolável, que leva à compulsividade na hora de comer. A pessoa sabe que não pode, mas não consegue pôr isso em prática. Com a acupuntura auricular, ela trabalha os pontos de agressividade, ansiedade e até os relacionados ao excesso de gordura. Referências bibliográficas: Gonzalez, Garcia, Ernesto. Auriculoterapia, Escola Wan Lishan, Editora Roca, São Paulo, 1999. Carneiro, N.M., 2001. Fundamentos da Acupuntura Médica, ed. Sistema, Florianópolis, SC. Instituto Pro Salus Vitalis. Curso Básico de Auriculoterapia da Escola Wan Lishan, São Paulo, SP, 2003. Reichmann, Brunilda T. Auriculoterapia Fundamentos de Acupuntura Auricular, ed. Tecnodata, Curitiba PR, 2002. Veja, Editora Abril, veja do que a acupuntura é capaz na luta contra a obesidade, 5ª edição, 1999. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo IV, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução d. de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Centro Integrado de Estudos e Pesquisas do Homem, CIEPH Escola Catarinense de Terapias Naturais Santa Clara Curso de Especialização Profissional em Acupuntura. A acupuntura é o tratamento da obesidade, uma abordagem da auriculoterapia da Escola Wan Lishan. Silvana Maria Peretti. Santo Amaro da Imperatriz 2005. Silvana Maria Peretti. A acupuntura é o tratamento da obesidade, uma abordagem da auriculoterapia da Escola Wan Lishan. Monografia apresentada ao Centro Integrado de Estudos e Pesquisas do Homem, CIEPH, junto à Escola Catarinense de Terapias Naturais Santa Clara, como pré-requisito para obtenção do grau de pós-graduação, a nível de especialização de acupuntura, sob orientação do professor Marcelo Oliva. Santo Amaro da Imperatriz 2005. Epígrafe. A doença é a cristalização problemática de um padrão. Por meio dela, o paciente é forçado a passar por esse padrão ao qual reside e que não aceita conscientemente. A vivência consciente de um padrão é um ritual. Um acontecimento patológico é, consequentemente, um ritual inconsciente, ou seja, que mergulhou na sombra. O primeiro passo em direção à cura é ir buscar esse ritual na consciência. Uma ajuda substancial para isso é fazer aquilo que o sintoma de qualquer maneira nos força a fazer, mas conscientemente de livre e espontânea vontade. No exemplo da obesidade, trata-se de petiscar conscientemente.
À medida que se incorpora desperta e atentamente todos os doces e guloseimas, surge um sentimento em relação ao prazer implícito. Isso poderia resultar em um ritual de petiscar divertido e prazeroso. O importante é não permitir que surja nenhum sentimento de culpa. O sentimento de culpa vem do polo alopático e, neste caso, somente poderia prejudicar. Agradecimentos. Expresso meus agradecimentos a todos que ajudaram a realizar este trabalho, o qual exigiu curso de aprimoramento na área de auriculoterapia. Agradecimentos muito especiais ao meu esposo, Neilis Schneider, o qual sempre esteve apoiando-me em todos os momentos desta jornada. Agradeço aos meus pais e familiares pela sempre pronta acolhida. Agradeço à minha colega Amanda Braz de Souza pela força. Agradeço ao professor Marcelo Oliva, diretor-presidente do CIEPH, e ao coordenador de estágio e orientador Cris Marcelo Artiero da Silva, que com seus conhecimentos forneceram os estímulos e as orientações necessárias para a elaboração deste trabalho. Mensagem: quando um médico cura mais doentes, isto não significa que ele é melhor médico, mas sim que Deus escolheu ele mais vezes. Paracelso: o primeiro passo para ser um bom médico, ou terapeuta curador, é saber que não é ele que cura ou salva vidas. Ele apenas auxilia a natureza em sua manifestação fenomênica. Não podemos esquecer, jamais, que o primeiro princípio de Hipócrates é primum non nocere, ou seja, em primeiro lugar não prejudicar. Sumário epígrafe 2 Agradecimentos 3 Mensagem 4 Resumo 6 Dados de identificação 7.1 Introdução 8.2 História e filosofia da medicina tradicional chinesa e acupuntura 10.3 Tratando a obesidade 12.3.1 Questões sobre a obesidade 12.3.2 Causas e origens 12.4 Desenvolvimento do tema a auriculoterapia é o tratamento da obesidade 14.5 A auriculoterapia da escola Waneli Chuan 16.6 O efeito da manipulação correta das sementes 18.7 Análise do tratamento de auriculoterapia da escola Waneli Chuan na obesidade 19.8 A direção do estímulo 22.9 Tratamentos realizados 23.10 Orientações dadas ao paciente 25.11 Resultados 26.12 A obesidade e sua relação 28.13 Classificação dos pacientes 29.13.1 Grupo número 1 29.13.2 Grupo número 2 29.13.3 Grupo número 3 29.13.4 Grupo número 4 30.14 Tratamento de 15 obesos com auriculoterapia pelo método da escola Waneli Chuan 31.15 Citações 32.16 Conclusão 33 Referências bibliográficas 35 Anexos 36 Resumo: a elaboração deste trabalho tem por objetivo demonstrar o tratamento da obesidade através da auriculoterapia, a qual é um sistema independente dentro da acupuntura e o uso dela não se restringe apenas ao tratamento das enfermidades através dos pontos auriculares. Este microsistema também tem se desenvolvido em relação ao diagnóstico em muitas patologias. Através da auriculoterapia podemos tratar cerca de 200 enfermidades tanto funcional quanto estrutural. O pavilhão auricular é considerado uma parte muito importante do corpo humano, por constituir um microsistema, capaz de funcionar como um receptor de sinais de alta especificidade, podendo refletir todas as mudanças fisiopatológicas dos órgãos e vísceras, dos 4 membros, do tronco, dos tecidos, dos órgãos dos sentidos, enfim, de todo o organismo. Quando se produz um estado patológico em qualquer parte do corpo humano, este é refletido na orelha com reações positivas de caracteres e localidades diferentes, específicos a cada enfermidade em particular, e deixando relações muito estreitas entre os locais reativos e as partes do organismo implicadas na patologia. No tratamento diagnóstico através do pavilhão auricular não só são utilizados os pontos da face anterior da orelha, como vários novos pontos da face posterior da orelha. A auriculoterapia tem construído sua teoria própria, por ter na atualidade métodos independentes para o diagnóstico e tratamento de enfermidades, como neste caso o tratamento da obesidade. Dados de identificação. A acupuntura é o tratamento da obesidade utilizando a auriculoterapia da escola Waneli Chuan. Área de conhecimento.
Medicina tradicional chinesa, acupuntura e auriculoterapia, Escola Wan Lishan. Palavras-chave: acupuntura, auriculoterapia, medicina tradicional chinesa. Do pesquisador, aluna, Silvana Maria Peretti. Curso e turma, especialização em acupuntura, turma abril/diagonal 2002. Telefone e e-mail da aluna. Telefone 047 3026 6415, celular 047 9119 5836, e-mail smapereti@erro.com.br. Introdução. Muitas das técnicas das terapias holísticas nasceram da observação de pequenas estruturas, em especial as relacionadas com os órgãos dos sentidos, pois nelas estão representadas todas as estruturas do corpo. Podemos observar isto na auriculoterapia, técnica que consiste no tratamento e avaliação através de pontos localizados na orelha. Existem vários estilos de auriculoterapia, chamados por alguns de auriculoacupuntura ou auriculomedicina. As escolas de maior destaque são a francesa e a chinesa. A técnica de maior repercussão é seguramente a desenvolvida pela professora Wan Lishan, médica tradicional chinesa e alopática que durante